A gente começa essa edição com mais um caso de feminicídio aqui no DF, o 13º do ano. Desta vez dentro de um prédio onde funciona a Secretaria de Educação. Felipe Malta, boa noite para você. Boa noite, Willy. Boa noite para você em casa. Que desgosto começar essa semana com mais uma tragédia provocada por um homem que não aceitou o fim do relacionamento. O policial civil Sérgio Murilo dos Santos atirou em Débora Tereza Correia, de 43 anos, no local de trabalho dela, na sede 2 da Secretaria de Educação. E as características são de um crime planejado, porque ele foi até lá e, com calma, se identificou na portaria, passou pela catraca até encontrá-la e cometer o assassinato. 9h42 da manhã. O agente Sérgio Murilo dos Santos aguarda na portaria da sede 2 da Secretaria de Educação, na 511 da Asa Norte. Instantes depois, se identifica no balcão da recepção, é autorizado a entrar e, sem demonstrar pressa, passa pela catraca. Ele passa pela catraca, se identifica, sobe, né? A procura dela, ela trabalhava numa sala interior, na verdade, antes do atendimento. Ele vai à procura dela, as pessoas que estavam lá trabalhando testemunharam esse fato e quando ele a vê, ele saca da arma e efetua os disparos. Depois de atingir Débora, o policial civil se mata com um tiro na cabeça. Os funcionários da secretaria que presenciaram o crime ficaram em estado de choque. Alguns, inclusive, precisaram de atendimento de emergência dos bombeiros. E a gente não sabia nem que era tiro, e aí depois a gente soube que era tiro, e nós todos, os servidores, todos fomos orientados a descer do prédio. Houve um pânico, assim, de imediato, porque a gente não sabia se era uma ação isolada, se era alguém atirando a esmo, enfim. E, infelizmente, a gente não está preparado, né, para esse tipo de situação. O secretário de Educação, Rafael Parente, esteve no local do feminicídio e afirmou que vai tomar as medidas necessárias para reforçar a segurança na entrada dos prédios da secretaria. Não dá para, em todas as escolas, em todas as sedes, em todos os lugares, a gente colocar detectores de metais, sabe? Não pode, a gente não pode viver com medo e não pode viver em estado constante de achar que alguma coisa pode acontecer, sabe? É muito ruim esse tipo de coisa. A gente realmente precisa entender o que pode ser feito para que todo mundo viva mais tranquilo, se sentindo mais seguro, sem ter de conviver com essas situações muito tristes, né? A morte de Débora foi a última de uma série de agressões que ela vinha sofrendo do policial civil desde que eles se conheceram. Em dezembro do ano passado, Sérgio chegou a ser condenado pela Lei Maria da Penha, mas a pena foi de apenas 18 dias de prisão em regime aberto. Desde que se conheceram, a Débora fez o que pôde para salvar a própria vida, mas não conseguiu. A perícia policial no local do crime foi feita hoje à tarde e os dois corpos, da vítima e do assassino, já foram retirados. Foi hoje à tarde, foi retirado pelo IML. A investigação desse crime agora passa a ser feita pela Corregedoria da Polícia Civil, já que esta era a profissão de Sérgio, e é para lá que a gente vai ao vivo, para o Departamento de Polícia Especializada, onde está a repórter Vitória Mello. Vitória, boa noite para você. A pergunta é a seguinte: a arma que o Sérgio utilizou no crime era a arma que ele portava como policial? Sim, Felipe, boa noite a você, boa noite a todos. A arma foi retirada pela perícia do local do crime e, de acordo com a Corregedoria, pertence à Polícia Civil, isso por causa dos sinais identificadores gravados nela. De acordo com a instituição, Débora registrou 3 ocorrências contra Sérgio Murilo, 2 por violência doméstica e 1 por descumprir medida protetiva. O policial chegou a ter o porte de arma suspenso em janeiro do ano passado, mas em abril ele conseguiu, na justiça, retomar esse porte de arma. Na delegacia em que ele trabalhava, os colegas sabiam desse histórico perturbado, né? Esse relacionamento perturbado entre Sérgio e Débora. Mas eles afirmam que muitas vezes, quando o Sérgio foi questionado, ele disse que já não tinha mais nada com a vítima, até porque ele era casado há quase 20 anos e tinha filhos. Débora seguiu todas as recomendações de segurança para ficar longe de Sérgio. Hoje à tarde, na casa onde o policial morava em Sobradinho, não encontramos ninguém. Sem gravar entrevista, vizinhos confirmaram que o policial morava aqui há mais de 10 anos, com a esposa e uma filha. Com a família da esposa, confirmamos que ele era casado há 19 anos.
Sérgio Murilo dos Santos tinha 51 anos de idade e era policial civil do Distrito Federal há 23. Há 10 meses, estava lotado na 13ª delegacia, em Sobradinho. Colegas de trabalho do policial não quiseram gravar entrevista, mas disseram que foram pegos de surpresa com a notícia do feminicídio praticado por ele. Afirmaram que o agente não era um profissional agressivo e que nunca deu pistas de que pudesse cometer um crime desta gravidade. Como a gente informou, esse foi o 13º feminicídio do ano aqui no DF e chama a atenção justamente que é mais um caso em que a vítima seguiu todas as orientações da polícia para ficar viva e nada adiantou, né, Felipe? Willy fez o que pôde. O casal começou a se relacionar em 2017, não demorou muito para Débora registrar a primeira ocorrência policial contra ele, depois daquela situação que a amiga dela relatou, dele ter prendido a mulher dentro de um carro e feito um bocado de ameaças. Depois vieram mais 2 ocorrências, uma delas porque o Sérgio descumpriu a medida judicial que o impedia de se aproximar da Débora. Ela tinha uma medida protetiva. Em outra ocasião, ele foi até a escola, mesmo proibido de se aproximar da Débora. Ele foi até a escola onde ela trabalhava em Sobradinho e conseguiu encontrá-la. E mais uma vez a Débora fez o que estava a seu alcance para se proteger, pediu transferência do local de trabalho. Mas o que parece é que esse homem perseguia essa mulher de forma doentia e obsessiva. Esse é o 13º caso de feminicídio registrado no Distrito Federal nesse ano e em 6 dos 13 casos o assassino se matou depois de cometer o crime. Willy. Obrigada, Felipe. Mais uma vez, a medida protetiva não foi respeitada e eles não estão nem aí mesmo, né? Quando tem que matar, vão lá e é só um papel, não tem uma proteção.